E hoje aqui no Repórter MT o assunto é alimentação e eu converso com a médica com atuação em nutrologia, Carol Jacobs. Carol, seja bem-vinda aqui ao Repórter MT. Obrigada. Eu encontrei um dado que diz, o Ministério da Saúde, que o estilo de vida é responsável por 51% do risco de morte de um indivíduo. Isso é um dado que alerta a população para mudanças de comportamento, seja na prática de exercício físico, seja na alimentação? Sim, com certeza, sem dúvida. Hoje a gente sabe que as duas atuações são bem interligadas. A alimentação e a atividade física, elas têm que andar em conjunto e a modificação do estilo de vida traz um impacto importante na saúde e na qualidade de vida, até para a gente pensar lá na fase mais avançada do nosso idoso. E existe um dado também bastante importante da Organização Mundial de Saúde que mostra que até os pacientes que não têm condições de fazer uma atividade física diária ou 3 vezes por semana no decorrer da sua semana, se forem praticantes de atividade física de fim de semana, ainda existe um benefício, mesmo que menor, mas a gente tem uma chance aí de diminuir o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares em até 30%. Então, aquele praticante de sábado e de domingo, que na correria não consegue, então ainda vale a pena. Você faz sua corrida nos parques no domingo, no sábado já está valendo a pena, já contribui aí com a saúde. Já. Algumas vezes as pessoas começam a praticar o exercício físico e por conta própria modificam a sua própria alimentação. É importante recorrer também ao profissional especializado na área para saber qual alimento que aquele corpo precisa para aquela prática de exercício? Sim, bastante importante. Eu acredito que em todas as áreas a gente precisa de uma orientação, seja na medicina ou qualquer outra prática que a gente tem no dia a dia. A parte alimentar ela é bem importante, influencia muito, até porque hoje a gente tem acesso à internet, a diversas informações e muitas delas, a maioria das vezes, não são 100% fidedignas. Tem muita gente que busca lá uma dieta, copia, imprime e segue à risca e pode estar colocando a sua saúde em risco, porque uma pessoa hipertensa, ela tem uma alimentação diferenciada de um diabético, por exemplo. Com certeza. Então, a orientação alimentar segue bastante nesse sentido. Nós temos biotipos diferentes, sexos diferentes, a idade influencia, né, o uso de medicações influenciam e o contexto da rotina e das doenças que o paciente tem. Então, é nesse sentido, um paciente hipertenso tem que ter um tipo de alimentação provavelmente bem diferenciada de um paciente diabético. Não significa que um alimento daqui não caiba aqui, mas a gente tem que ter um contexto alimentar voltado para a rotina e o tipo da doença que aquele paciente tem. Então, a gente pode trazer benefícios como malefícios, sim. Um diabético mal orientado pode não ter o controle da sua glicemia adequado, né? E, Carol, malhar em jejum emagrece? Então, é uma pergunta bem frequente. É difícil a gente afirmar que emagreça. Todo jejum prolongado, a gente tem perdas. Nosso organismo consome calorias diariamente. Então, a gente pode perder sim. Só que a gente pode perder gordura, músculo e água. Então, nem sempre o jejum vai trazer a perda de peso adequada. Principalmente tendo em vista que a perda de músculo atrapalha no nosso metabolismo. É ele que está intimamente ligado em acelerar ou desacelerar o metabolismo. Então, dependendo da pessoa, o jejum pode ter um consumo maior de músculo do que de gordura. Então, funciona para uns e pode trazer prejuízo para outros. Por isso que tem que ser bem individualizado. Até mesmo o consumo da gordura, ele tem ali um percentual ideal. Todo mundo tem que consumir até 35% de gordura. Então, nos livros a gente tem percentuais bem delimitados, mas como a gente sempre orienta, tudo tem que ser muito individualizado. Então, tem pessoas que podem utilizar uma quantidade X de gordura, obviamente a gente utilizando gorduras boas, que são as gorduras saturadas, que podem trazer benefícios. Por exemplo, quais gorduras estão liberadas para todos? Lógico, na medida certa. Na medida certa, então, temos o azeite de oliva extra virgem, que é o mais conhecido, as castanhas que trazem gorduras boas e que trazem benefícios cardiovasculares, principalmente para o nosso paciente. Óleo de coco.
Carol? O óleo de coco ainda é bastante controverso. O óleo de coco, ele tem parte dele é gordura saturada e parte dele é gordura insaturada. Então, existem pacientes que podem se beneficiar dele pela parte de gordura saturada, mas tem outros pacientes que podem trazer algum prejuízo, tendo em vista que ele pode ter uma alteração, mesmo que mínima, no colesterol ruim, que é o LDL. Porque muitas vezes alguns alimentos ficam na moda e as pessoas começam a consumir assim, de uma maneira muito intensa. O óleo de coco, por exemplo, foi isso. As pessoas começaram a utilizar o óleo de coco em tudo que se fazia na cozinha. É porque a mídia é muito importante e influencia a nossa população, como todo lugar. Então, assim, foi muito falado, muito discutido, está bastante em evidência e, como eu falei, pode trazer benefícios, mas tudo tem que ter moderação. Gordura é um alimento extremamente calórico e tem o momento certo, adequado e sua quantidade certa ali no dia. Então, o óleo de coco traz, como eu falei, os benefícios, mas a gente tem que ter um certo cuidado. Não dá para abusar. Margarina ou manteiga? Então, ao meu ponto de vista, eu prefiro nenhum dos dois. E a manteiga ghee, né? Que agora É tá uma na manteiga moda clarificada. também. Ela com certeza traz muito menos malefícios para o nosso organismo. Qual o substituto, então, para manteiga ou para margarina? Eu ainda sou bastante adepta ao azeite extra virgem. Bastante. Aí, para colocar em um alimento, para colocar num pão, aí eu prefiro usar outros tipos de substitutos. Como, por exemplo? Um queijo branco, um queijo cottage, uma ricota, geleias de frutas, diet sem açúcar. Eu prefiro. O açúcar é apontado por um especialista como vilão, o cigarro desse novo momento, desse novo estágio que a gente vive. Realmente o açúcar refinado, branco, ele é o vilão e existe, por exemplo, o açúcar mascavo, ele é melhor, existe aí uma diferença ou não? Açúcar é açúcar e nenhum é recomendado. Então, a única pessoa que ela é proibida 100% de entrar em contato com o açúcar é o diabético, né? Açúcar, existem diversos tipos, né? O refinado, o cristal, açúcar light, açúcar mascavo. O refinado para o mascavo, que foi o que você me perguntou, o refinado ele passa por um processo de refinamento onde as poucas vitaminas e minerais que o açúcar ele tem de propriedade são retiradas. Então, assim, é uma verdadeira caloria vazia. Você está ingerindo calorias, mas que não te trazem benefício nenhum. É só o prazer do paladar. Só o prazer do paladar. E açúcar é extremamente inflamatório para o corpo. Então, o uso diário, abusivo, prolongado, pode sim, num futuro, trazer alguns problemas. O açúcar mascavo... Reflete na pele, por exemplo, celulite. Ele traz aí, como causa lá atrás, a alimentação e o açúcar está aí. Está ligado também. O açúcar mascavo, ele tem algumas vitaminas, alguns minerais, mas que a quantidade ela é pequena. Então, eu não posso falar que ela vai te trazer benefícios, mas é óbvio que se comparado com o açúcar refinado, ele não passou por esse processo de industrialização. É um açúcar mais puro, mais saudável. Então, se for para optar por um açúcar, sim, que seja o açúcar mascavo. Mas o problema açúcar light, açúcar diet, existe realmente isso? Ou é mais marketing? É uma mistura de açúcar normal com alguns tipos de adoçante. Então, a gente consegue minimizar em calorias, mas em compensação o açúcar está ali dentro. Então, o diabético não pode entrar em contato com esse. É só para minimizar a caloria. Mas quando a pessoa não é diabética, ela pode consumir ali na medida um pouco de açúcar, por exemplo. Não é condenado, poxa vida, no final de semana eu quero comer um bolo, alguma coisa. Não. É possível, isso também é importante para o equilíbrio emocional da pessoa, da questão dos prazeres, né? Essa alimentação, sim. Eu percebo no seu papel, né, como médica que atua com a alimentação, essa busca do equilíbrio, para que a pessoa consiga ter uma dieta que ela se adeque, se encaixe em qualquer momento da vida dela, seja no final de semana, seja no dia a dia. Então, eu costumo não ser radical. Eu acho que na alimentação a gente não pode falar que determinados alimentos não podem existir de forma alguma. O açúcar é um deles. É óbvio que a gente tem que ter controle sobre isso. No fim de semana você comer um bolo, como você mesmo citou, qual o problema? Não vai trazer nenhum problema para o meu paciente, um prejuízo. A alimentação tem que ser um contexto. Desde que o contexto do dia a dia alimentar dessa pessoa seja um contexto bem adequado, porque uma vez ou outra ela não pode comer um docinho, um brigadeiro,
na festa de criança do filho dela, não vai trazer problema nenhum. Aquilo ali não vai atrapalhar na vida dela, não vai ter impacto definitivo, né? Não, de jeito nenhum. Mas desde que exista um contexto alimentar bem adequado e bem distribuído. E a distribuição tanto em qualidade como em quantidade. Mas existem alimentos condenados, por exemplo, refrigerante? Existem. Quais alimentos, cite para mim alguns, que você não indica hipótese nenhuma, nem pelo prazer? Então, refrigerante é um deles. Refrigerante é um deles. O papel de médico, ele é sempre de orientação. Eu tenho a obrigação de orientar meu paciente os malefícios. O refrigerante realmente traz bastante malefícios, inclusive pela quantidade de conservantes e os adoçantes que são usados neles, no zero, acabam piorando a qualidade de um zero, por exemplo, para um normal, mas também não significa que o normal não seja ruim. Mas o zero não é muito melhor que o normal, não, eles são na mesma medida. Eles são na mesma medida, mas com malefícios diferentes. Então, assim, se for para condenar o refrigerante, para mim, é o pior de todos. Inclusive os sucos de caixinha. Sucos de caixinha. Os sucos industrializados, eles têm uma data de validade prolongada a mais do que o refrigerante, que muita gente não sabe. A quantidade de conservante que tem ali dentro é maior do que nos refrigerantes. Então, eu vou tomar refrigerante, não vou tomar suco de caixinha? Não, vamos tentar não usar os dois. Obviamente, entra no contexto do açúcar. Eu não tenho como obrigar o meu paciente a não ingerir mais um refrigerante, mas que ele minimize esse uso, isso com certeza vai ser bem impactante na vida dele. E também não porque deixou de tomar o normal, passa a tomar o zero, consome muito mais o zero achando que tá tudo bem, não, né? Não, porque a única vantagem do zero para o normal é porque não tem açúcar. Então a gente não tem caloria. Num contexto, numa dieta de emagrecimento, eu não tenho a caloria, mas em compensação, ele tem muito mais sódio. Ele tem adoçantes de qualidade ruins dentro dele e que vão trazer um impacto lá nos nossos 60, 70 anos, aumentando o risco aí de Alzheimer, de várias doenças cardiovasculares. Refrigerante, por exemplo, com conservante em excesso, pode colocar em risco a saúde, indicando até um Alzheimer, agravando a possibilidade de desenvolver Alzheimer. Pode. As pessoas se preocupam, né, com a saúde, mas também com a estética, com a perda de peso. E quando ela busca essa dieta, existem dietas muito restritivas, mas pessoas que só emagrecem a partir da combinação de dieta com medicamento, ou é possível emagrecer para todo mundo sem o uso de medicamento, Carol? Ou tem muito a ver com... É possível? Bastante possível. Sem utilizar medicamento? Sim, a medicação, ela auxilia muitos pacientes. Então, assim, um paciente extremamente ansioso ou depressivo e que ele não emagrece por conta dessa doença, dessa patologia que ele tem. A medicação vai trazer benefícios, porque eu vou tratar a ansiedade e a ansiedade é o fator que faz com que ele coma em excesso. Então, com a medicação, eu consigo trazer um benefício para esse paciente. Tá? E agora, assim, usar a medicação para perder 3, 4, 5, até algum 10, eu tenho pacientes com excelentes resultados sem medicação, mas com uma boa orientação alimentar, com atividade física bem correta, com um educador físico que orientou e fazendo o treino da forma correta, na intensidade correta, tem sim bons resultados. A gente não precisa usar medicação para todo mundo, não. A medicação, ela ajuda, ela entra como um coadjuvante maravilhoso para alguns pacientes, principalmente os que têm grandes doenças e que precisam emagrecer urgentemente, né, pelo risco de mortalidade, como os obesos. Mas a gente tem bastante paciente que consegue, sim, só com uma reeducação alimentar e atividade física. Carol, existe carboidrato do bem? Então, é porque foi uma classificação leiga, mas uma classificação legal. Existe sim um carboidrato do bem. Então, eu vou dar o exemplo do arroz, que é o que mais se fala. A gente tem o arroz integral e o arroz branco, o arroz simples. Existe uma diferença aí de quantidade de fibras, que o integral tem, que o branco não tem. Então, o alimento integral, o carboidrato integral, que é um carboidrato do bem, seriam os carboidratos complexos, eles dão um pouco mais de saciedade, eles melhoram o funcionamento do nosso intestino, tá?
como melhoram, são alimentos ideais para os pacientes diabéticos, hipertensos, até para o controle numa dieta, porque eles deixam os nossos níveis de insulina e glicose mais estáveis durante o dia. Mesmo crianças, a Mesmo mãe crianças. já inserir na alimentação do filho os integrais? Esse seria o ideal, porque a formação neurológica do nosso paciente vai desde a gestação até os 12 anos. Então, se a gente conseguir introduzir bons hábitos na gestação, se isso não for possível, mas depois que a criança nascer, ele leva isso como hábito. Então, o nosso cérebro ele demora 2 meses para identificar os nossos passos como hábito, mas a criança está no processo de formação, então quanto antes melhor. Então, o integral sempre é a indicação, para o integral. Sempre é indicação. E quem não vive sem chocolate? Tem alguma dica? Porque muitas vezes a gente encontra no supermercado chocolate tradicional, aquele que é 70% de cacau, 50%. Tem diferença entre eles? Tem. Sob o ponto de vista, né, da saúde, da estética? Tem, né? A diferença de um chocolate ao leite para um chocolate com cacau num teor maior é justamente que a gente vai diminuindo o açúcar, vai aumentando a quantidade do cacau e por isso 55%, 70%, 85% de cacau. E quanto mais cacau, maiores benefícios, porque eles têm substâncias que fazem bem para o nosso coração. São isoflavonoides, resveratrol, são substâncias antioxidantes, podem melhorar a qualidade da pele. Obviamente não ele isoladamente, tem um contexto todo envolvido, mas são bons substitutos. Agora, muita gente não se adequa ao sabor, a palatalidade dele, um pouco mais amargo. Então, um bom substituto hoje que a gente tem, que acha com facilidade, é o alfarroba. Uma substância de sabor bem semelhante ao chocolate. E que faz bem também, faz essas bem propriedades. Também. E a vitamina D, Carol? Então, a vitamina D... Fala-se muito que a vitamina D em relação ao sol e a alimentação. Então, a reposição da vitamina D com a alimentação, ela é muito pequena. Ela é ínfima demais, a gente não consegue repor os níveis necessários 100% na alimentação. A reposição adequada ela é sol, e a reposição adequada é o sol do meio-dia. Aí entra em conflito com a dermatologia, câncer de pele, os riscos que o sol oferece. Mas aí a gente também tem um tempo adequado. 15 minutos desse sol mais forte, com exposição de face e de braços, seriam necessários. Mas, infelizmente, a gente vê nos nossos consultórios que, mesmo isso, muitos pacientes não têm conseguido elevar as vitaminas. Então, a produção da vitamina D vem sendo prejudicada. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, de alguma suplementação medicamentosa para melhorar esses níveis. Dá uma dica de um prato. O que eu tenho que ter num prato, no almoço, no jantar ou no café da manhã? Começando, café da manhã, almoço, jantar. Para que se traduza em alimentação saudável, independente de idade, de o que é sempre saudável. Café da manhã, o dia tem que começar com o quê? De forma geral, o ideal era que a alimentação fosse composta em todas as refeições de, no mínimo, carboidrato e proteína. Então, se a gente conseguisse colocar isso em todos, já seria ótimo. Num café da manhã, uma boa opção de carboidrato, os pães integrais, para quem não consegue sair dos pães, uma boa opção. Tomar água em jejum é bom também? Só água em jejum não faz muito sentido de benefício. A água na verdade, o contexto da água ele é benefício em qualquer momento. Mas falar que a água em jejum, não. Só a água sozinha, não. Mas aí uma alimentação, um carboidrato, uma proteína. Para quem gosta de ovo, os ovos mexidos são a melhor opção para um café da manhã. E a gente tem os queijos brancos, existem os derivados de leite, né? Então, leite é uma boa fonte de proteína. Porque às vezes vem a moda aí, recentemente, discutiu se o leite é indicado ou não, né? Muitos questionamentos em relação que o leite, que a gordura do leite, que atrapalha, interfere até na pele. O leite hoje está bem em evidência e, graças a Deus, na área médica e na área nutricional, eles têm estudado cada vez mais a grande parte dos alimentos. Então, hoje fica até difícil de poder afirmar se está bom ou se está ruim, né? A qualidade do produto que ele é vendido para a gente, realmente a gente não sabe, mas que uma das maiores fontes de cálcio vem do leite, vem com certeza. Aí, retira ou não retira ele da alimentação? Faz bem, faz mal, que são as dúvidas.
Eu acho que tudo é individual. Tenho pacientes que precisam do leite, tem pacientes que conseguem ingerir as quantidades ideais de cálcio em outros alimentos e a gente pode tirar com segurança. Almoço, arroz, feijão e Então, bife. o arroz e o feijão, eles se completam nutricionalmente. A carne, de preferência, uma carne magra, né? Se for uma carne vermelha, um patinho, por exemplo, que é a carne mais magra, um peixe mais magro, merluza, pescado amarelo, tilápia, frango, salada variada o máximo possível, tá? Pelo menos 3 opções aí de uma verdurinha, um legume, até para colorir o prato, por mais que muitos dos nossos indivíduos não gostem do prato colorido. do prato colorido. E aí a gente tenta usar artimanhas de tempero, ervas e lembrando na qualidade de vida, né? Que a salada vai trazer pra gente, sim. Comer a cada 3 horas. O comer a cada 3 horas, ele é bastante importante para nos dar saciedade. Então a gente consegue chegar numa próxima refeição sem estar com tanta fome. A chance de você comer uma quantidade maior, a gente consegue minimizar com isso. E para encerrar a refeição, qual a fruta ideal? Ai, isso é muito de gosto, né? Perguntando pra mim, pra então, Carol. a fruta é ideal pra mim, banana. Aí banana é uma fruta que muita gente acha que não cabe em determinadas alimentações. Como eu falei, tudo é um contexto, é uma fruta que dá bastante saciedade. O sabor da população brasileira é da fruta mais benquista, né? E a gente consegue fazer receitas deliciosas com banana.